Carlinhos viajando, então sobra para a gente aqui. Mas é uma alegria. Eu tenho um punhado de coisas no meu coração para compartilhar. Pensei em tantas coisas, na hora que o Carlinhos me falou lá no cemitério ontem. Cara, não vou conseguir, porque eu preciso ir para o aeroporto mais cedo. Vai lá. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, o que eu falo, Senhor? Começa a orar ali pelo Espírito Santo de Deus. E eu tenho um jeito meio estranho de preparar algumas mensagens. Eu fico dando volta olímpica ao redor da mesa. Não sei por que é, só sei que é assim, como diz aquele. Mas é pensando, meditando, lendo, chorando, orando, pensando em falar sobre graça. Mas eu trago no meu coração assim, algumas lições que eu anseio muito em compartilhar. E recentemente a gente conversou aqui na Igreja de Atos sobre maturidade na jornada com Cristo, a partir da carta de Paulo aos Efésios. E Paulo, escrevendo aos Efésios, nos ensina que esse é como se fora o evangelho da igreja. Se a gente quiser entender o que significa ser igreja, corpo, a gente precisa aprofundar nosso entendimento a partir da carta de Paulo aos Efésios. E nós vamos trabalhar hoje o capítulo 4. Se você quiser abrir a sua Bíblia, ou no celular, ou a sua Bíblia física, e eu até pediria para mantê-la aberta, porque nós vamos trabalhar capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Se a carta de Paulo aos Efésios é uma espécie de evangelho da igreja que fala muito sobre maturidade na jornada com Cristo, esse capítulo aqui eu acho que ele é o ápice dessa lição. Efésios 4. Nós temos Ica Kids hoje? Bia? Temos? Temos Ica Kids. Então, a criançada que for... levanta só a mão aí, queridão. Mateuzinho vai estar auxiliando. Quem quiser acompanhar, vai ser o cultinho infantil, Ica Kids. Efésios 4. Antes de ler o texto, fica à vontade, meu irmão. Antes de ler o texto, o primeiro capítulo de Efésios fala de uma notícia muito, muito encantadora para a minha vida e eu imagino que para a sua. Que fala que Deus nos criou desde a eternidade, antes de criar todas as coisas, para sermos filhos adotados, santos e irrepreensíveis. Santos aí não quer dizer perfeito, mas pecadores no processo de transformação, de glória em glória, de fé em fé, a imagem de quem Jesus é, para cumprirmos um propósito, fomos predestinados para cumprirmos o propósito. E que propósito é esse? Vivemos aqui nesse mundo, nessa terra, as virtudes do nosso Pai Celestial, para que o nosso Pai seja visto em nós, para que Ele seja conhecido, para que Ele seja glorificado. No capítulo 2, Paulo nos ensina sobre a nova vida em Cristo. E ali nós aprendemos que fomos salvos pela graça mediante a fé para as boas obras. E interessante que, salvos pela graça, essa graça bendita, extravagante, gigante, infinita, que a nossa mente humana não consegue compreender, mas na vida de Jesus, essa graça nos vem com uma claridade muito grande. Em Jesus a graça fica muito clara, é o amor na prática, é o amor que caminha, é o amor que peregrina. E salvos por essa graça do Deus que se faz gente, que habita entre nós, se entrega por nós, morre e ressuscita por nós, mediante a nossa fé nesse sacrifício perfeito, para que isso produza em nós dínamo. Quando a gente fala boas obras, não é meramente pôr a mão na massa. Muitas vezes boas obras é só um abraço, é uma palavra de ânimo, uma palavra de entusiasmo, e às vezes é também caminhar junto, comer alguns quilos de sal junto, ajudar, abençoar vidas. Nós vivemos para isso. Então, salvos pela graça mediante a fé para as boas obras. E no capítulo 3, Paulo fala da multiforme graça de Deus, multiforme ensino de Deus. E ele fala, inclusive, sobre essa sabedoria de Deus que nos ensina sobre uma dimensão da nossa vida que é a nossa interioridade, quando ele fala em profundidade.
Então é uma carta que fala muito ao nosso coração sobre maturidade na caminhada com Cristo. E aqui no capítulo 4 eu acho que talvez seja o ápice desse ensino de maturidade. Vamos ler aqui, meus irmãos, rapidinho aqui. Capítulo 4 de Efésios, que diz: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Rogo-lhes. Esse rogo-lhes aqui é a cara de Paulo, né? Rogo-vos, pois, irmãos, em várias das suas cartas, Romanos, Coríntios, aqui em Efésios. E esse rogo-vos é como se fosse assim uma súplica ardente, um desejo ardente. É como se Paulo estivesse dizendo assim, bem no comecinho da carta: por favor, meu irmãozinho, em nome de Cristo Jesus, abra sua mente para isso que eu estou te ensinando. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Eu rogo para que você tenha essa compreensão, que você tenha a capacidade cognitiva de absorver e de perceber essas lições profundas para a sua vida. Rogo-lhes que vivam a maneira digna da sua vocação, da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportem-se uns aos outros em amor, suportando-os uns aos outros em amor. Esse suporte aqui não é tolerando uns aos outros em amor, é dando suporte mesmo, meu irmão. Suportando no sentido de dar suporte. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como há esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. E por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E aqui é uma ênfase, meu irmão, nessa parte, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá por vento de doutrina, e pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Pedimos da tua misericórdia nesse momento, Senhor Deus, para falar aos nossos corações por meio da tua palavra. Que somente a tua voz seja ouvida nesse momento, Senhor Deus. Peço misericórdia para a minha vida. E peço, Senhor Deus, que o Senhor passeie livremente entre nós. Dá-nos a capacidade, Senhor Deus, de compreendermos a tua palavra. Fala aos nossos corações, Espírito Santo de Deus. E que essa tua palavra produza em nós, Senhor Deus, consciência, transformação de entendimento, para buscarmos a tua estatura, lindo e doce Jesus, para sermos parecidos contigo no nosso jeito de ser e de viver. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Meus irmãos, assim, lendo essa carta de Paulo aos Efésios, a gente percebe, assim, com muita clareza, que Jesus é a suficiência da vida, que Ele é tudo aquilo de que nós precisamos. E no primeiro século,
a gente percebe esse movimento de Jesus como algo tremendamente simples. Eu até anotei aqui alguns pontos que eu achei muito interessante. O movimento de Jesus ficou longe do centro do poder, para começar. Segundo, não era treinado formalmente. Não havia um treinamento formal, uma escola, um curso de teologia. O foco era o relacionamento de Jesus com seu Pai, para a partir desse relacionamento nós percebermos Deus. Era o foco. O movimento de Jesus espalhava compaixão, bondade, amor e graça por onde quer que passasse. O movimento de Jesus focou nas pessoas simples, focou nos excluídos, focou nos desvalidos, focou nos pecadores. Porque Jesus ressignificou a vida de todos aqueles que encontraram com ele de alguma forma. E nós temos passagens lindas sobre esse ressignificar de vidas de pessoas improváveis. O movimento de Jesus ignorou as religiões e ignorou seus líderes. Por isso que nós carecemos de tanta maturidade no tempo presente. O movimento de Jesus ensinou as multidões, mas também ensinou individualmente. O movimento de Jesus não deixou nenhum plano, não deixou uma estrutura, um material para os seus seguidores. Porque o alvo do movimento de Jesus era somente fazer discípulos e criar comunidades de aprendizes a fim de reproduzirem a vida de Jesus. Esse era o movimento de Jesus. E nesse tempo presente, como a gente precisa mergulhar e meditar sobre isso? Como a gente precisa? Porque o texto começa dizendo, como prisioneiro, porque Paulo estava preso em Roma, quando ele escreveu essa carta. Essa é uma das cartas da prisão. Como prisioneiro, rogo-lhes, peço ardentemente, ensino de uma forma intensa. É como se Paulo estivesse dizendo assim, deixa eu abrir a tua cabeça para colocar esse ensino. Por favor, recebe isso, acolhe esse ensino, aprende sobre isso, porque é vital para a sua vida, para a sua caminhada com Cristo Jesus. Então, que vocação é essa? A vocação que nós recebemos de sermos filhos, meu irmão e minha irmã. Nós fomos criados para este propósito, sermos os filhos que Deus nos criou desde a eternidade. Quando ele lá no Gênesis diz, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, é Deus dizendo, vamos criar o homem para ser a mais plena expressão de quem eu sou. Deus Espírito, Deus não pode ser visto. Qual vai ser a forma de Deus ser visto e conhecido? Através da obra-prima da criação, da sua criação, eu e você. Ele nos criou para esse propósito, filhos. E aqui, na carta de Paulo aos Efésios, no primeiro capítulo, ele está dizendo que nós fomos criados como filhos adotados. Porque todo filho é adotado. Todo filho é adotado. Eu quero ensinar para o meu filho que eu sou o cuidador, eu sou o instrumento, mas que ele é um filho do Pai Celestial. Para que ele se pareça não comigo, se pareça com o Pai Celestial. E na misericórdia de Deus, se ele me fizer de alguma forma um pouquinho parecido com ele, maravilha. Que o meu filho se pareça comigo. Mas na jornada da vida, se um pai não se parece com Deus, é importante que o filho seja alcançado. Né, para que ele tenha essa compreensão de filho. Porque esse foi o propósito para o qual Deus nos criou. Meu irmão, essa é a essência. Nós fomos criados para vivermos como filhos. De tal forma que em meio à nossa falibilidade humana, a nossa imperfeição humana, Deus possa ser visto em nós, porque nós entramos num processo. E que processo é esse? É o processo de transformação de glória em glória, de fé em fé, a imagem e semelhança de Jesus. Isso é um processo. Às vezes a gente diz assim para a gente mesmo, eu não entendo isso. Eu acho que a gente entende. Às vezes o que acontece é a gente resistindo para não entrar nesse processo. Mas esse processo ele é tremendo, ele é maravilhoso. Porque mesmo pecadores, falíveis, imperfeitos, nós podemos ser completos, meu irmão e minha irmã. Nós podemos ser plenos. Porque nós estamos nesse processo de assemelhamento. Então qual é o propósito? O propósito é nós sermos filhos que desenvolvem a cara do nosso Pai. A cara do nosso Pai Celestial. Esse é a vocação para o qual fomos criados. O Eugene Peterson, na sua tradução à mensagem, diz assim, saiam e caminhem, aliás, corram pelo caminho que Jesus ensinou. Ele diz desse jeito, saiam, vão,
sejam o corpo, sejam a igreja em todos os ambientes da vida, porque é a igreja que vai, meu irmão. Aqui é também um tempo que a igreja se encontra, mas a igreja vai para os ambientes da vida. Ela vai para o shopping, ela vai para a escola, ela vai para o trabalho, ela vai para o condomínio, ela vai para a rua, ela vem também para o templo. Então, a nossa vocação é sermos esses filhos que ocupam os ambientes da vida, vivendo as virtudes do nosso Pai, filhos que têm a cara do Pai, para nas nossas relações o Pai ser visto, ser conhecido e ser glorificado. Esse é o propósito, essa é a vocação que Paulo está nos ensinando aqui. E ele fala, sejam completamente humildes e dóceis. Humildes e dóceis, humildade. Alguns entendem que essa humildade é o fato de apequinar-se, diminuir-se. Não tem nada a ver com isso, meu irmão. Porque humildade vem de humus, e quem tem humus no espírito entende que ser humilde é simplesmente ser humano. Porque humildade vem da mesma raiz da palavra humanidade. Então é só ser gente que se importa com as pessoas, que se importa com os outros. É isso ser humilde. Ser humilde é um ser humano que se esforça para alcançar, para viver, para compartilhar a vida. Não é, na verdade, alguém que se sente humano se esforçando para ser santo, mas é alguém que já é santo, porque não sabe ser de outra forma se esforçando para ser humano. O fato de ser humilde é o fato de ser gente, de se importar com as pessoas. Então é isso que Paulo está começando a dizer aqui para a gente, humildes e dóceis, humus no espírito, na alma, humanidade na alma. E ele segue e fala de pacientes. A paciência, às vezes a gente diz assim, eu perdi a paciência. Não, você não perdeu, você nem tinha paciência. Paciência não se perde. Paciência é algo que a gente desenvolve. E é a capacidade de nós suportarmos, sem nos afetarmos, as dificuldades da vida. E a palavra seguinte é, de forma longânima, com longo e permanente ânimo, suportando as adversidades com longanimidade, sem desanimar. E aqui ele fala, né? Suportando-vos uns aos outros. E a gente às vezes acha que é tolerando uns aos outros. Não, é dando suporte, é dando apoio, é ser humanamente vivendo, suportando uns aos outros. Às vezes a gente vem para o culto, porque na verdade a gente tolera o culto muitas vezes, tolera o irmão por causa do culto. Meu irmão, isso não é igreja, isso é só religiosidade. Igreja, santidade, espiritualidade genuína é a gente tolerar o culto por causa do irmão. Se o culto não está legal, se a banda vieram 2 pessoas, eu fui muito abençoado com esse louvor lindo hoje aqui, muito abençoado. Mas a gente não volta para casa deprimido por causa da falta de nada. Se furar o pneu dos meninos e eles não chegarem, a gente faz uma capela aqui e o culto vai acontecer e nós vamos voltar felizes para casa, porque o propósito foi encontrar o meu irmão. Quanto mais beleza tiver, melhor, porque isso também enche a nossa alma de alegria. Mas se não tiver, ninguém volta para casa deprimido por causa disso. Porque o propósito não foi esse, o propósito foi encontrar. Não é reunião solene, que a gente vem buscando coisas para nós mesmos, na relação de troca com Deus. Se eu cantar uma música bonita, se eu der um dinheirinho, se eu levantar a minha mão, eu obrigo Deus a me abençoar. Não, isso é só religiosidade. A verdadeira espiritualidade está naquilo que a gente vive na relação com os nossos irmãos. Nós somos todos diferentes. Paulo está dizendo isso aqui. Mas no meio das nossas diferenças, nós podemos viver o ensino, o evangelho de Jesus. Jesus não criou uma religião. Jesus não criou o cristianismo. O movimento de Jesus é isso aqui que nós falamos. Jesus criou um jeito de ser, à luz de quem ele é. A plenitude, a expressão mais plena de amor, de graça, de bondade, de generosidade, de mansidão, de domínio próprio, de compaixão, de todas as virtudes que procedem do seu Pai Celestial. E o movimento dele era expressar isso na sua vida, em plena obediência ao Pai Celestial. Nós somos todos diferentes, meus irmãos. Todos diferentes. Mas é na diferença que o dínamo da vida acontece. Porque essa luz está acesa, porque tem polo positivo e polo negativo. É só por isso. Diferenças, distinções, polaridades. Um rio só corre porque ele vai do lugar alto para o lugar baixo. Um vento só existe porque tem baixa pressão e alta pressão. Polos, diferenças. E é nessas diferenças que a vida acontece. Então nós podemos ser diferentes.
E devemos ser diferentes, e somos diferentes. Tenho 3 filhos que saíram da mesma barriga, e não tem nenhum parecido com o outro. Só na aparência física, mas o comportamento é completamente diferente. Glória a Deus por isso. Então, nas nossas diferenças, nós encontramos um jeito de nos relacionarmos em santidade para que a vida flua, respeitando uns aos outros. E a resposta está no respeito básico às pessoas. Não importa, meu irmão, se você pensa assim ou pensa assado, eu vou te amar e eu te amo do mesmo jeito. Jesus permitiu que Judas molhasse o seu pão no cálice dele, porque Jesus estava dizendo: Judas, apesar da sua traição, você não muda a essência de quem eu sou. Eu continuo te amando, a despeito da sua maldade. E, a despeito das nossas diferenças, nós podemos viver o respeito básico às pessoas. E é por isso que eu não entendo como a igreja brasileira embarcou nesse erro tão crasso, que contra-testemunha do Evangelho. Contra-testemunha do Evangelho. Quando Paulo fala que há um só corpo, então nós fomos chamados para andar no mesmo caminho, na mesma direção, meu irmão. E cuidado, caminho e direção são coisas diferentes. Eu vou daqui para Chorozinho, que é a terra dos meus pais. Asfalto bom, pista duplicada, um carro todo em ordem, tudo certinho. Mas digamos que eu já estou lá no meio do caminho, em Pacajus. Aí eu pego o sentido contrário. A pista é boa, o carro é bom, o motorista está tranquilo, mas ele está indo na direção errada. No caminho certo, na direção errada. Então, esse é um cuidado que nós precisamos ter. Porque caminho é sentido e direção. Então, talvez ali fosse até melhor que o carro quebrasse. Porque ele ia no posto de gasolina e dizia: pô, estou indo para Chorozinho. Disse: não, mas me desculpe, nesse sentido você está indo, você está voltando para Fortaleza. Então, podia ser que eu tivesse a chance de corrigir o meu erro. Então, por exemplo, vir para o culto é uma coisa boa? É uma coisa boa. É uma direção. Mas se eu venho para a relação de troca, para a reunião solene e não para o encontro, talvez o sentido esteja errado. Então é isso que Paulo está nos ensinando. Sentido e direção. Não é fazer as coisas certas. É fazer as coisas pelas razões boas. Não é nem certas, é boas. Porque quando a gente acha, meu irmão e minha irmã, que fazer as coisas certas nos dá algum tipo de direito ou de mérito, foi isso que fez Lúcifer virar Lúcifer. Porque a palavra diz que ele era o sinete da perfeição. É assim que a palavra diz. Sabe o que é o sinete da perfeição? O sinete é um carimbo. É como se ele fosse, assim, aquele que atesta tudo de perfeito que é feito. Está perfeito. Puf, carimbo. Ele era o sinete da perfeição. E quando foi que ele caiu e trouxe um texto? Quando ele achou que aquilo de certo que ele fazia dava direito a ele de ser como Deus e concorrer com Deus. Então, cuidado com a presunção do acerto, meu irmão. Porque a presunção do acerto, muitas vezes, leva a gente a enganos, a equívocos gravíssimos. Por achar que eu estou certo, eu me dou ao direito de. Porque o Evangelho não é presunção de acerto, não é eu requerer direito. O Evangelho é oferta. O Evangelho é responsabilidade, é compromisso assumido, é palavra empenhada, é oferta. E não a busca por algo, para o nosso próprio benefício. Fique em paz. Porque Deus sabe todas as coisas e conforme o propósito Ele vai te abençoar, meu irmão. Ele vai te abençoar. E aí do 7 ao 11, quando Paulo começa a dizer: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, ele levou cativos os cativeiros. Na morte e na ressurreição de Cristo, essa graça de Deus, ela é concedida aos homens. Ou seja, é pelo sacrifício perfeito de Jesus. Ele levou o cativeiro. É a vitória da morte, é a vitória da vida sobre a morte. E Paulo está citando aqui, por exemplo, o Salmo 68, e que já predizia isso, que já apontava para esse fato. E, meu irmão, mais uma coisa que está vindo na minha cabeça, que eu acho fundamental. Sempre que você for lá para o Velho Testamento, leva Jesus junto. Tenha a mais plena consciência de que ele já está lá. Tenha mais plena consciência de que cada milímetro de letra, de vírgula, de palavra e de texto aponta para Jesus, lá no Velho Testamento. Quando você for para lá, se você estiver olhando do novo para lá, olha com os olhos de Jesus. Saiba que Jesus está lá em cada vírgula, cada palavra. Esse salmo apontando para Jesus diz isso, né? Paulo está aqui citando esse salmo. Então, assim, parece que foi exatamente isso que Deus tinha em mente
porque ele não deixou pessoas poderosas, carismáticas, influentes, controladoras na liderança do seu movimento. Mas ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. O apóstolo é aquele que viveu com ele. Paulo não conviveu, mas Paulo foi alcançado diretamente por Jesus, apóstolo Paulo. Os profetas são aqueles que questionam, que avaliam, que desafiam. E cuidado para não confundir profecia com adivinhação. Deus abomina os adivinhadores. Profecia é um instrumento de exortação, de revelação, de ensino. E outros para evangelistas, aquele que inspira, que recruta, que comunica, que proclama. Outros como pastores, que humaniza, que cuida. O pastor cuida de ovelhas. Pastores cuidam de ovelhas. E muitas vezes a gente tem visto alguns CEOs de empresas religiosas. Não, o pastor cuida. Eu, por exemplo, nunca tive dúvida da minha vocação pastoral. Mas é porque eu sempre percebi que não é um PR antes do meu nome. Isso não faz nenhuma diferença para mim. Mas é a minha vocação de servir, de cuidar de pessoas. É o que está no meu coração. Por isso eu sou o pastor. George é um pastor. Leni é uma pastora. Nós somos pastores e pastoras. Em alguns momentos nós somos pastores, em outros momentos nós somos ovelhas. Em alguns momentos nós estamos cuidando, em outros nós estamos sendo cuidados. Fundamental isso, meu irmão, fundamental. E essa unidade é importante para que a gente perceba os dons e a gente exerça esses dons na comunhão dos santos, na comunhão dos irmãos. E o alvo é até que todos nós alcancemos essa unidade de fé e do conhecimento de Jesus, para buscarmos a maturidade. É olharmos para Jesus e vermos nele o nosso referencial. Ele é a minha referência. Ele é o meu alvo a ser seguido. E eu sempre digo também, porque, assim, se você quiser blindar ou mitigar os riscos de cometer erros na caminhada, meu irmão e minha irmã, olha para Jesus. Se você está diante de um fato difícil, uma palavra muito dura, algo na vida pública, algo em algum canto desse, olha só, quando você estiver diante daquele fato, faz a seguinte pergunta para você mesmo: como é que Jesus reagiria diante desse fato? Como é que Jesus se comportaria diante desse fato? O que Jesus nos ensina com relação a isso? Jesus falaria isso? Jesus valida essa maldade? Jesus valida essa fala estranha? Quando a gente faz essa pergunta, a resposta vem não, é porque não é. Ou seja, esse Jesus de quem está sendo falado eu não conheço. Um Jesus que valida maldade, mentira, que valida separação. Meu irmão, a Bíblia nos Salmos diz que Deus se desagrada de 6 coisas, mas de uma coisa ele abomina. É aquele que separa irmãos. Deus abomina aquele que separa irmãos. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. O alvo é nos parecermos com o nosso lindo e doce Jesus. Esse é o alvo. Eu sei que o padrão é muito alto. E nós somos falíveis mesmo. Nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. Mas a partir do momento que a gente entra nesse processo, a gente vai caindo e levantando. E parece que quando a gente cai, a gente vai cometendo erros novos. Muitas vezes a gente não reincide dos mesmos erros. É mais ou menos Jesus dizendo assim: meu filhinho, se você pisar na bola, nem se envergonhe e nem desista de mim. Levanta a cabeça, olha para a minha cruz, continua vindo, continua vindo, continua vindo, não deixa de vir. Porque eu jamais vou desistir de você. É isso que Jesus está dizendo para a gente. Meu irmão, e aí só para concluir essa parte e a gente caminhar para um final, eu tenho algumas percepções que eu queria compartilhar com os meus irmãos. Eu queria muito um dia a gente ter a chance e a oportunidade da gente trabalhar a carta toda, no encontro, no evento, 4 ou 5 encontros, para a gente trabalhar a maturidade na jornada com Cristo, para a gente perceber e saber clara e convictamente o que é ser igreja. Porque o ser igreja não é o estar igreja, o ser igreja é de dentro para fora, é nos ambientes da vida. Porque nós saímos daqui
como príncipes e sacerdotes para revelarmos as virtudes do nosso Pai, no nosso jeito de ser e de viver, nas nossas relações, em todos os ambientes da vida. Aqui a gente se fortifica, aqui a gente se fortalece. Mas é lá fora que a gente é, porque aqui nós só estamos. E é muito importante essa compreensão para a gente ganhar essa maturidade, para nós não sermos mais levados de um lado para o outro, massa de manobra, por ondas, ventos de doutrina. Qualquer narrativa bem construída nos induz a um erro. Porque a lição é conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus, o nosso lindo e doce Jesus. Porque quanto mais a gente conhece, mais a gente confia. Porque a fé, ela se testemunha. Ela se testemunha no conhecer a Deus. Porque é muito difícil você confiar em quem você não conhece. Então é conhecer e prosseguir em conhecer. Para que a gente possa dar maturidade à nossa fé. Para que nós possamos desenvolver a nossa fé, dar músculos à nossa fé. E ao mesmo tempo ganharmos maturidade na jornada com Cristo. Conhecendo. Para não sermos mais levados para cá e para acolá. Queridos, a igreja está muito contagiada pela ideia pragmática só do resultado. E é isso que a gente tem visto, que tem levado tantas pessoas ao engano e ao equívoco. Só o desempenho, só o resultado. E a gente olha para aquilo, irmão, eu estou falando isso com choro dentro da minha alma. A minha alma chorando mesmo. Um sentimento estranho, de dor, de choro. Porque eu estou falando da gente. Mas eu tenho a impressão que o Brasil não precisa mais de crentes, meu irmão. Assim, a comunidade de crentes no Brasil é suficiente para salgar essa nação. Por que isso não acontece? Porque nós estamos vivendo uma religiosidade impregnada e não o evangelho genuíno de Jesus. A nossa fé, ela está carregada de desejo ardente. Porque não falta quem busque o poder de Deus, mas falta quem revele quem Deus é. Porque as pessoas estão só buscando. Meu irmão, um bebê recém-nascido não ama a mãe. Um bebê recém-nascido ama o leite. E é muito simples explicar isso, porque ele só tem carência, ele não tem consciência. E é mais ou menos o que a gente vive nos nossos tempos. E Paulo está falando de criança, que não sejam como crianças, como meninos. Que se movem por carência, por interesse, por relação de troca. É mais ou menos assim, numa relação de uma babá com uma criança recém-nascida, quem tem mais poder? A babá, ela faz o que ela quiser com aquele menino, mas o que é que aquela criança tem, que aquela babá nunca vai ter a autoridade de um filho. A autoridade de um filho. Para nós vivermos e exercermos essa autoridade como filhos genuínos, que maduros, não são induzidos a erro, por homens maus, por ondas, ventos de doutrinas, por valores da religiosidade. Porque a nossa referência é só o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não é uma religião. O Evangelho é uma pessoa, é o próprio Jesus. Então, quando Paulo está falando em maturidade aqui, meu irmão e minha irmã, é para a gente ter esses cuidados na caminhada. Não tem nada de errado a gente ter o cuidado. Então, o que eu queria era que você mergulhasse nesse texto. Queria animar você. Esse texto é inesgotável. A carta de Paulo aos Efésios é inesgotável. Se você puder mergulhar, lições profundas vão sair daí. Não vai. Olha, nós pensamos muito na parte objetiva e a gente esquece do significado e da identidade. Que é exatamente essa a essência. A identidade de Deus é amor, a nossa identidade é amor. A natureza de Deus é graça, a nossa natureza é graça. O propósito de Deus para mim e para você é a comunhão. É a comunhão do Espírito Santo de Deus. Então é na relação uns com os outros, dando materialidade a esse amor que nós chamamos isso de graça. É isso, é a essência, meu irmão. O amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo. 2 Coríntios. Último versículo da segunda carta. A igreja se equivoca quando ela age segundo as carências e não segundo as convicções. E as convicções são as convicções do Evangelho.
E às vezes assim a gente vê umas falas que a gente procura Jesus e não encontra. Onde é que está Jesus nessa fala? Jesus é o nosso mitigador de risco, meu irmão. É só olhar para as falas e olhar para a vida de Jesus e estabelecer aqui uma relação. Se parece, tem alguma relação com aquele que é a expressão máxima de amor, com aquele que é a expressão máxima de graça, de bondade, de generosidade, de todas as virtudes que procedem do seu Pai Celestial. A igreja não deve existir para que o indivíduo conheça Deus, meu irmão. Olha que coisa estranha isso, mas é isso mesmo. Mas para que Deus seja conhecido através dela, a igreja, eu e você. Quando a gente diz que ama o nosso irmão, que ama a Deus, e a gente não exerce isso na relação com o nosso irmão, nós estamos mentindo. João fala isso na sua primeira carta. Deus só recebe de mim e de você o que a gente faz uns pelos outros. Se o meu irmão não puder contar comigo, Deus não vai contar comigo. Se o meu irmão não puder contar comigo, Deus vai contar comigo para quê, meu irmão? Às vezes a gente trata o nosso Deus como sendo um Deus mal resolvido. Deus é Deus pleno. Só que tem um detalhe: todo poderoso, todo presente e todo ciente, mas não é pelo poder que ele se manifesta, é pelas suas virtudes. Porque nós não estamos falando de um Deus mal resolvido, mas de um Pai. Então, quando você olhar para Deus, meu irmão, muito mais do que olhar para a divindade, perceba a paternidade de um pai querendo se relacionar com seus filhos. Esse é o ponto. É um pai perdidamente apaixonado pelos seus filhos, querendo se relacionar com eles, para que eles assumam a cara dele. Nessa vida complicada, nesse mundo escuro, porque quando a gente vive por esse referencial, meu irmão e minha irmã, a luz de Jesus brilha. Nós nos transformamos num pontinho de luz no meio dessa escuridão, revelando as virtudes de Deus, para que ele seja visto, conhecido, e aqui a essência, glorificado. Então, qual é o resumo e a essência de tudo? Nós vivemos para a glória de Deus. Esse é o ponto. Tudo na nossa vida tem que glorificar a Deus. Eu glorifico a Deus pela tua vida, Jorge, que me inspira, meu irmão. Pela tua vida, João Bosco. Pela vida de cada um desses irmãos que falam todo o meu coração, Leni, querida. Nesse momento, vocês são adoradores. Porque eu estou dando glória a Deus pela sua vida, porque alguém está dando glória a Deus pela minha vida, porque alguém está dando glória a Deus pela vida da Simone. O propósito da nossa vida, a essência é vivermos para a glória de Deus, para que as pessoas olhem para nós e glorifiquem o Deus que está nos céus. Obrigado, Senhor, pela esposa que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, pelo marido que o Senhor me deu. Nesse momento, esposa e marido são adoradores, porque são instrumentos pelos quais Deus é adorado, é glorificado. O propósito da nossa vida é viver para a glória de Deus. E só tem um jeito da gente fazer isso, meu irmão, é na relação, vivemos as virtudes do nosso Pai para que Ele seja visto em nós. Mas somos imperfeitos, somos, mas nós, desde a queda, lá em Adão, que nós estamos nesse processo de formação, de transformação, de glória em glória, de fé em fé. É assim mesmo. Somos falhos, somos pecadores, mas quando a gente se insere no processo, quando a gente decide entrar nesse processo, a gente vai sendo transformado à imagem e semelhança de Cristo até que todos cheguemos. Até que todos cheguemos. Meu irmão, ser igreja em unidade de fé é olhar o que nós podemos ser para as pessoas. Esse é o ponto. Ser igreja não é o quanto eu sou sensível para Deus. Deus, é interessante isso. Mas ser igreja é o quanto eu sou sensível às pessoas. Porque é isso que agrada o coração de Deus. Percebe, minha irmã? Não é Deus para mim. Não é Deus para você, para nós. É Deus através. Então é Deus através de mim em favor do meu irmão. Porque é isso que Deus nos ensina. Porque se for só a relação com Deus e o meu irmão aqui, eu nem sei quem ele é, eu venho para uma celebração, sento do lado e não sei nem o nome do meu irmão, eu vim só pela relação de troca, eu vim só pela reunião e não pelo encontro.
Então Deus não se agrada. Deus se agrada daquilo que eu faço pelo meu irmão. Então quando eu amo meu irmão, eu estou amando Deus. É isso, a lição é essa. O ministério de Jesus são as pessoas. É gente. O Espírito de Deus me ungiu para trazer as boas novas de salvação aos pobres, para libertar os presos, para restaurar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para dizer o reino, o meu reino, acaba de chegar. É isso que Jesus está dizendo lá em Lucas 4. O meu ministério é prático, é vivencial, é graça. Se você não consegue enxergar o amor, pronto, está aqui a graça do Cristo que a gente vê, que a gente enxerga, que a gente percebe, aí nós entendemos o amor. É o amor peregrinando, é o amor caminhando, é o amor que abraça, é o amor que salva, é o amor que socorre. Meu irmão, uma vez que a gente tem consciência da nossa salvação, agora não é mais preocupação. Nós não temos mais que estar meio que neurótico por causa disso. Jesus está no meu coração. Nós acreditamos no seu sacrifício perfeito, então agora é salvação para o outro. Isso é corpo, meu irmão e minha irmã. Isso é corpo. O verdadeiro amor a Deus se revela quando a gente ama as pessoas. E a minha oração, meu irmão, é assim: cura a minha vida, meu Deus. Cura a minha vida. Me dá essa percepção clara, Senhor Deus. Esse evangelho que eu preciso compreender, internalizar e viver. Paulo, escrevendo a Tito, ele diz que a graça nos salva quando ela ensina a gente a viver. A graça se manifesta salvadora na minha vida e na sua vida, nos ensinando a viver. Então nós não aprendemos para entesourar o conhecimento. Nós aprendemos para viver esse conhecimento em meio às nossas falibilidades, às nossas imperfeições, às nossas dificuldades, aos nossos limites, às nossas limitações, é tudo normal. Mas o coração deseja. E quando o coração deseja, isso produz dínamo. E a gente caminha. E pisa na bola, levanta. Mas a gente está no processo. E a gente vai buscando este assemelhamento. Nós vamos cada vez mais sendo filhos que vai ganhando a cara do pai. Dizem que eu pareço muito com meu pai. E eu amo me parecer com meu pai, porque ele é a pessoa mais linda que eu conheço na face da terra. Seu Chico Branquinho. Como eu amo parecer com ele. Como eu gosto de, quando as pessoas dizem, cara, você se parece tanto com seu pai, quando vê as fotos assim. Porque eu gosto de ser um filho que tem a cara do meu pai, porque eu amo as virtudes do meu pai. Já pensou Deus olhar para mim e para você, se você é um filho que tem a minha cara? Só tem um jeito da gente fazer isso. Não é fácil, mas é simples. É a gente olhar para as virtudes de Jesus e dizer, eu amo isso. Senhor, me dá forças, tudo vem de ti. Faz com que o meu coração se pareça um pouquinho mais com o teu. Eu quero amar como o Senhor ama. Eu quero agraciar como o Senhor agracia. Me ajuda nas minhas fraquezas, nas minhas fragilidades. Senhor, me orienta, me direciona, me inspira. Eu quero me parecer contigo. Eu sei que tu és bondoso. Me transforma numa pessoa com a tua bondade. A Bíblia diz que não tem bons, né? Não tem justos. Mas tem sedentos de justiça. Nós podemos ter a sede da bondade, a sede da justiça e caminhar nesse sentido. E daqui a pouco a gente está mesmo abençoando do mesmo jeito que nós somos abençoados. Agraciando do mesmo jeito que nós somos agraciados. Porque quando Jesus pega o pão e dá graça, ele está dizendo para mim e para você que do mesmo jeito que nós somos agraciados, que a nossa vida se torne em algo abençoador. Para nos tornarmos pessoas gratas e graciosas umas com as outras. Afetos. Afetos. Não é fácil, mas é simples. E tem a ver com desejo, tem a ver com algum empenho da nossa parte. Porque é bom, é muito bom. É muito bom. Meu irmão, é aprender de Deus para sermos instrumentos de salvação para as pessoas. Aprendermos. Prosseguimos em aprender, buscarmos essa maturidade na jornada com Cristo, buscarmos no processo de conhecimento o alimento da nossa fé, porque a nossa fé é a vitória que vence o mundo. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. E a nossa fé não é uma expectativa de bênção que eu quero ter no futuro. A nossa fé precisa ser, meu irmão e minha irmã, a mais plena convicção de que em Cristo Jesus
Nós já fomos abençoados. Nas regiões celestiais, como está em Efésios capítulo 1. Lá em João 4, depois daquela parte da mulher samaritana, mais lá à frente, Jesus falando de comida com seus discípulos, ele diz, vocês dizem que ainda falta. Eu, porém, digo para vocês, levantem os olhos e vejam, está tudo pronto. Nós já fomos abençoados. Então, a nossa fé não pode ser uma expectativa de bênção. A nossa fé tem que ser uma perspectiva pela convicção e a certeza de que nós já fomos, em Cristo Jesus, plenamente abençoados. O Deus que se fez gente, que se fez carne, que abriu mão da sua glória, que mudou de endereço, para vir, morrer uma morte de cruz, para nos reconciliar com o nosso Pai. Tem bênção maior do que essa, meu irmão e minha irmã? Apartados de Deus pelo pecado, desde Adão. Agora em Cristo Jesus nós somos reconciliados. Não tem mais muro, não tem mais véu, não tem mais nada. A nossa relação está recomposta. E nós não somos mais somente perdoados, olha que coisa linda, nós somos justificados. Tornados justos diante de Deus só pela nossa fé no sacrifício de Jesus. É Deus olhando para nós pelos olhos de Jesus e não vendo mais em nós o nosso pecado. Que Ele diz que joga no mar do esquecimento. Justificação muito além do perdão. Não é uma expectativa de bênção. A nossa fé tem que ser a certeza dessa bênção em plenitude, da qual nós já fomos agraciados. É isso, meu irmão. É isso. Senhor, muito obrigado. Te glorificamos por esse tempo, Senhor. Te glorificamos, Senhor Deus, pela tua vida, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Tu és um alvo, Senhor, tão lindo, tão belo, que eu tenho a impressão, meu Senhor, que é fácil desejar. Mas independente de ser fácil ou de ser difícil, Senhor Deus, o que nós queremos te pedir aqui agora é que o Senhor alimente o nosso coração. Que o Senhor plante a semente das tuas virtudes no nosso coração, Senhor Deus. E que o Senhor desperte a vontade, o desejo de nós sermos como tu, Senhor. De nós nos parecermos contigo, ó Deus. No nosso jeito de ser e de viver, que nós possamos refletir as tuas virtudes. Somos tão frágeis, Senhor Deus. Somos tão frágeis. Mas mesmo frágeis vasos de barro, o Senhor decidiu habitar em nós. Frágeis vasos de barro. Um tesouro habitando em nós, o teu Santo Espírito. Te glorificamos por isso, Senhor Deus, e sabemos que o teu Santo Espírito em nós é capaz de produzir em nós o dínamo, para aprendendo de ti, buscarmos nos parecer contigo. E é o que nós estamos aqui te pedindo, meu Senhor. Nos fortalece em ti, meu Deus. Nos dá olhos como os teus, nos dá um coração mais parecido com o teu. Que nós possamos nas nossas relações, Senhor Deus, nos diversos ambientes da vida, sermos a tua igreja, sermos o teu corpo, de uma forma madura, genuína. Que nós possamos, Senhor Deus, ser um reflexo de quem tu és. Que nós podemos, Senhor Deus, muito além de sermos uma mera lâmpada, Senhor Deus, que essa lâmpada acenda pelo nosso testemunho, Senhor Deus, das tuas virtudes em nós, vividas em função e em favor uns dos outros. Faz assim nas nossas vidas, Deus. Declaramos aqui que somos falhos, que somos frágeis, que carecemos de Ti, que precisamos de Ti, que necessitamos de Ti, e te pedimos. Preenche todos os espaços da nossa interioridade, Senhor Deus. E faz-nos conforme o propósito para o qual o Senhor nos criou, Senhor Deus. Filhos que têm a Tua cara. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa-nos, ó Pai. Com essa interioridade sarada, meu Deus. Curada, meu Deus. Para que possamos cumprir esse propósito. Para que possamos, meu Deus, vivermos o propósito eterno para o qual o Senhor nos criou. Para vivermos para a Tua glória, Senhor Deus. Para o nosso próprio bem. E para o bem das pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, só um aviso bem rápido. Eu tenho um sonho no meu coração que rola há um bom tempo. E esse sonho atende pelo nome de Godspell. Godspell. O Godspell é uma peça da Broadway, de Nova York, que veio para o Brasil através do Miguel Falabella, que é diretor, ator,
que narra com a genuinidade tão linda, tão inspiradora e tão maravilhosa o Evangelho de Mateus, com uma ênfase muito grande ao Sermão do Monte, que é a cara dessa comunidade. E nós vivemos em São Paulo de 2000 a 2006, e lá nós congregávamos no projeto Raízes, e lá nós fizemos o Godspell, do nosso jeito. E recebendo aqui o Aníbal Júnior, há uns 3 finais de semana atrás, a Drica, a esposa dele, amiga da Kélvia, eu falei, cara, eu tenho tanta vontade de levar esse projeto adiante. E ele falou, meu irmão, está tudo pronto. Então ele mandou para mim todo o roteiro adaptado, a letra das músicas, os playbacks, e se prontifica a vir para nos ajudar a dirigir essa peça. E o sonho do meu coração é que a gente faça isso para dezembro. E como nós não temos assim, uma quantidade de pessoas, eu vou convidar 3 comunidades para se misturar com a gente. E a gente fazer primeiramente nas 3 comunidades e depois a gente ir para os teatros dessa cidade. Rio Mar, Via Sul, se possível, José de Alencar, levando esse instrumento de evangelização extremamente abençoador. Está queimando aqui por dentro. Está queimando aqui por dentro. E eu quero pedir as orações dos meus irmãos. O desafio está lançado, né? Que o amor de Deus, o Pai, que a identidade de Deus, o amor, a essência de Deus, o amor, a marca registrada de Deus, que seja também a minha, a sua marca registrada, a minha, a sua identidade. Que a graça bendita, extravagante, maravilhosa do lindo e doce Jesus, que é a natureza de Deus, que deve ser a minha e a sua natureza também, meu irmão e minha irmã. Que o ânimo, que o entusiasmo, que o dínamo, que as motivações, as inspirações, as consolações e especialmente a comunhão do Espírito Santo de Deus, que é o propósito eterno para o qual Deus nos criou, que essas bênçãos preciosas da Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, meus irmãos, as suas famílias, aqui nesse lugar, mas também com todo o povo de Deus ao redor desse mundo, hoje, amanhã, depois de amanhã, em todo tempo e em todo lugar. No nome bendito de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um ótimo domingo, meus irmãos. Que Deus abençoe.